o santíssimo milagre que São Francisco fez quando converteu o feroz lobo de Gúbio. No tempo em que São Francisco morava na cidade de Gúbio, apareceu ali um lobo grandíssimo, terrível e feroz, o qual não somente devorava os animais, mas também devorava os homens, de modo que todos os citadinos estavam tomados de grande medo, porque frequentes vezes o lobo se aproximava da cidade. E então, por conta do lobo, todos andavam armados quando saíam da cidade, como se fossem sair para um combate. Contudo, quem sozinho encontrasse o lobo não se poderia defender, de tão terrível que ele era. E o medo desse lobo chegou a tanto que ninguém tinha coragem de sair da cidade. São Francisco de Assis, tendo compaixão dos homens do lugar, quis sair ao encontro do lobo, se bem que os citadinos de todo não o aconselhassem a fazer isto. Mas mesmo assim, São Francisco de Assis, saindo, traçou o sinal da cruz. Saiu da cidade com seus companheiros, pondo toda a sua confiança em seu Deus e Senhor. E temendo as pessoas que São Francisco fosse mais longe, São Francisco tomou o caminho que levava ao lugar onde estava o lobo. E eis que, vendo muitos citadinos, os quais tinham vindo para ver aquele milagre, o dito lobo foi ao encontro de São Francisco com a boca aberta, e chegando-se a ele, São Francisco fez o sinal da cruz e o chamou, e disse-lhe assim: Vem cá, irmão lobo, ordeno-te da parte de Cristo que não faças mal nem a mim, nem a ninguém. Que coisa admirável! Imediatamente após São Francisco ter feito a cruz, o lobo fechou a boca e cessou de correr. E, dado a ordem, vem mansamente como um cordeiro e se lança aos pés de São Francisco como um morto. Então São Francisco fala assim para o irmão lobo: Irmão lobo, tu fazes muitos danos nesta terra e grandes malefícios, destruindo e matando as criaturas de Deus sem sua licença. E não somente mataste e devoraste os animais, mas tiveste o ânimo de matar os homens, feitos à imagem de Deus, pela qual coisa és digno da forca, como ladrão e homicida péssimo. E toda a gente grita e murmura contra ti, e toda esta terra te é inimiga. Mas eu quero, irmão lobo, fazer a paz entre ti e eles, de modo que tu não mais os ofenderás, e eles te perdoarão todas as passadas ofensas, e nem os homens, nem cães te perseguirão mais. Ditas estas palavras, o lobo, com o movimento do corpo, da cauda e das orelhas, e com a inclinação da cabeça, mostrava que estava aceitando o que São Francisco dizia e que iria obedecer aquilo que ele estava dizendo. Então São Francisco continua: Irmão lobo, desde que é de teu agrado fazer e conservar esta paz, eu te prometo dar continuamente o alimento enquanto viveres pelos homens desta terra, para que não sofras fome, porque eu sei bem que é pela fome que você está fazendo tanto mal. Mas, por te conceder esta grande graça, quero, irmão lobo, que me prometas não lesar mais a nenhum homem, nem a nenhum animal. Você me promete isso? E o lobo, inclinando a cabeça, fez evidente sinal que estava e queria prometer isto. E São Francisco disse: Irmão lobo, quero que me des prova desta promessa.
a fim de que possa bem confiar. E estendendo São Francisco a mão para receber o juramento, o lobo levantou o pé direito da frente e domesticamente o pôs sobre a mão de São Francisco de Assis, dando o sinal como ele podia. Então disse São Francisco: Irmão Lobo, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que venhas agora comigo sem duvidar de nada e vamos concluir esta paz em nome de Deus. E o lobo obediente foi com ele, a modo de um cordeiro manso. Pelo que os citadinos, vendo isto, muito se maravilharam, e subitamente esta novidade se soube em toda a cidade, pelo que toda a gente, homens e mulheres, grandes e pequenos, jovens e idosos, vieram à praça para ver o lobo com São Francisco. E estando bem reunido todo o povo, São Francisco se pôs em pé e pregou-lhe dizendo, entre outras coisas, como pelos pecados Deus permite tais pestilências, e que muito mais perigosa é a chama do inferno, a qual tem de durar eternamente para os danados, do que a raiva do lobo, o qual só pode matar o corpo. Quanto mais é de temer a boca do inferno, quando uma tal multidão tem medo e terror da boca de um pequeno animal. E São Francisco diz: Voltai, pois, caríssimos a Deus, e fazei digna penitência dos vossos pecados, e Deus vos livrará do lobo no tempo presente e no futuro do fogo infernal. E acabada a prédica, disse São Francisco novamente: Ouvi, irmãos meus, o irmão Lobo, que está aqui diante de vós, prometeu-me e prestou-me juramento de fazer as pazes convosco e de não vos ofender mais em coisa alguma, se lhe prometerdes de dar-lhe cada dia o alimento necessário. E eu sirvo de fiador dele, de que firmemente observará o pacto de paz. Então todo o povo, a uma voz, prometeu nutri-lo continuadamente. E São Francisco, diante de todos, disse ao lobo: E tu, irmão lobo, prometes observar com estes o pacto de paz? E que não ofenderás nem aos homens, nem aos animais, e nem a criatura nenhuma? E o lobo então se ajoelha e inclina a cabeça, e com movimentos mansos de corpo, de cauda e de orelhas, demonstra quanto possível querer observar todo o pacto. Disse São Francisco: Irmão Lobo, quero do mesmo modo que me prestaste juramento desta promessa, fora de Porias, também diante de todo o povo aqui, me dês segurança de tua promessa e que você não vai me enganar sobre a caução que prestei por ti. Então o lobo, levantando a pata direita, colocou-a nas mãos de São Francisco. Pelo que depois deste fato e de outros acima narrados, houve tanta alegria e admiração em todo o povo, tanto pela devoção do santo, e tanto pela novidade do milagre, e tanto pela pacificação do irmão Lobo, que todos começaram a clamar para o céu, louvando e bendizendo a Deus, o qual lhes havia mandado São Francisco de Assis, que por seus méritos os havia livrado da boca da besta cruel. E depois o dito lobo viveu 2 anos em Gúbio, e entrava domesticamente pelas casas, de porta em porta, sem fazer mal a ninguém, e sem que ninguém lhe o fizesse. E ele foi nutrido com cortesia pelas pessoas. E andando assim pela cidade e pelas casas, jamais nenhum cão ladrava atrás dele como antes. Finalmente, depois de 2 anos, o irmão Lobo morreu de velhice, pelo que os citadinos tiveram grande pesar pela morte do lobo, porque, vendo o lobo andar assim mansamente pela cidade, automaticamente eles se lembravam de São Francisco de Assis e de suas virtudes e da santidade que este grande homem tinha.
São Francisco de Assis, rogai por nós. Amém.